Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz. Se eu te perguntasse pelo dia em que você foi batizado ou batizada, você se recorda? Ou se você não é cristão, batizado, você tem ideia do que seja o batismo para os cristãos? Pois é, o que eu trago hoje é uma breve reflexão sobre esse dado que é importantíssimo para nós. Quando as pessoas são preparadas para o próprio batismo ou para batizar filhos, afilhados, há uma catequese. A palavra catequese significa tenta fazer ecoar na vida da pessoa aquilo que a gente acredita. Então tenta semear ali e fazer com que a pessoa perceba que aquilo que está para realizar, para celebrar, é de muita importância. Por isso, não tratar de qualquer jeito. Então, no caso do batismo cristão, há uma verdade. Bom, eu me lembro quando, mais de 30 anos, bem mais, quando a gente cantava nas preparações para o batismo, né? Pela água batismal recebemos vida nova, o batismo nos faz filhos de Deus e membros da sua igreja. Conhece essa melodia? É um canto tradicional. Agora, me lembro que centenas e possivelmente milhares de pessoas passaram pelas formações. Significa que foram pessoas que receberam essa semente. O que foi feito dessa semente? Possivelmente se desenvolveram, foram para frente, produziram fruto, estão produzindo fruto. Outras não vingaram. Jesus já tinha falado sobre isso, sobre a semente do reino que cai em diversos tipos de terreno. Agora, nós sabemos, e é isso que eu gostaria de trazer hoje para a nossa reflexão, que quando nós refletimos sobre o batismo, sobre a verdade do batismo, nós falamos que o batismo nos incorpora ao ser e à missão do próprio Cristo. Olha, o que isso quer dizer? Que Jesus é sacerdote, profeta e rei, e nós participamos disso, dessa verdade, desse ser que há em Jesus. Ele é o sacerdote do Pai, o profeta, o rei, o pastor, né? Então eu gostaria de trazer aqui uma breve reflexão, mas gostaria que você trouxesse para o seu coração essa verdade. Pode ser que você não se recorde. Foi 9 de agosto de 1961 que eu fui batizado. Eu, no caso, né? Pode ser que você não se recorde. Não é, isso, não é essa a coisa principal. Se bem que seria interessante fazer uma pesquisa e descobrir, porque assim como se celebra o dia do nascimento, a celebração do batismo, que é considerado um novo nascimento, os cristãs sempre fomos chamados de renatos, renascidos, renascidas pela água do batismo. Então vamos lá. A origem da palavra sacerdote significa sacer, né? Sacerdotes, né? Significa aquele que oferece, aquele que doa, né, algo, os sacrifícios ao sagrado, a Deus. Mas pode ser visto também aquele que oferece o sagrado às pessoas. Então nós temos a ideia, no sacerdote, né, a palavra sacerdote, nessa missão, uma ideia de intermediário. Guarda essa palavra, porque ela vai voltar também nos outros dois termos. Então, o que nós percebemos? Eu vou lembrar de uma música que nós cantamos, e a gente canta o que acredita e acredita no que canta. Já aqui, numa das nossas reflexões, nós falamos sobre isso, né? A liturgia é isso, né? A gente, de certa forma, a gente canta o que acredita, né? E acredita no que canta. Bom, vou te oferecer a vida e tudo que já sei viver, tempo e trabalho, amor que eu espalho, coisas que me fazem crer. Vou te oferecer o pranto, enfim, eu vou deixar aqui a letra desse canto que é maravilhoso. E ele traz muito bem essa dimensão sacerdotal. Agora, tem algo que a gente deveria se lembrar, que o sacerdócio tem a ver com intimidade, tem a ver com interioridade. A gente percebe em Jesus vários momentos em que ele foge daquele movimento todo e ele vai ter intimidade com o Pai, vai orar em segredo, vai orar, né, no escondimento daquela solidão plena, cheia da presença do Pai. Agora, essa missão, a gente corre riscos? Corre.
qual que é o grande risco? Vamos tentar entender pelo lado assim ruim da coisa? Às vezes a gente se achar tão sacerdote, tão sagrado, tão doador, tão intermediário, que os demais são vistos como malditos, que não são não são dignos de merecedores de bênção, ou que receber a bênção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus é algo difícil demais, é só para alguns. Então, veja, esse risco nós corremos. Ou de usar as palavras santas de Deus, mas isso não traduzir uma verdade íntima, interna a nós. E nesse sentido, nós podemos passar para esse segundo termo, a dimensão profética. Nós somos profetas. A palavra profeta, e Jesus é o profeta do Pai, a palavra profeta tomou muito aquele sentido de aquele que adivinha, que prevê futuro. Não. Profetés, na origem, ou isso no grego, ou no navi, ou navi, no hebraico, tem o sentido de aquele que fala em nome de alguém. Uma espécie de porta-voz. Aquele que não fala em nome próprio. Então vamos lá, né? Para eu falar em nome de alguém, é necessário que eu escute essa pessoa. Para que o recado que a pessoa quer que eu dê seja um recado bem escutado, bem ouvido, para que seja transmitido de forma fiel. Então a gente poderia dizer que o profeta, no caso, a gente poderia chamar a atenção a uma palavra, né? É a fidelidade. Essa palavra que muitas vezes é usada e abusada, né? Fidelidade à verdade. Nunca se falou tanto em verdade num mundo que está mergulhado num lodo, num lamaçal de mentiras, de fake news. E aí a gente vai entender. Há um canto na comunidade que a gente... Se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão. Pois é. O profeta, ele é alguém que é como, já que ele ouve a voz de Deus, quer dizer, ele está aberto a escutar essa voz, ele está aberto também a ouvir a voz do povo, a vida, a realidade. E quando ele ouve bem, ele forma uma consciência. A palavra consciência vem de kumshire, quer dizer, um conhecer com. Ele não tira da cabeça, fica imaginando coisas. Ele vai olhar para o entorno, vai perceber, e é por isso que se fala muito em consciência crítica. Ele não vai engolir qualquer coisa. Só um exemplozinho. Se ele recebe, se fosse um profeta dos tempos modernos, e a gente recebe tanto vídeo, tanto material pelas redes, ele nunca vai engolir de imediato. Ele vai perguntar, mas será que isso é verdade? Será que isso não é fruto de uma inteligência artificial? Sei lá, coisas assim. Será que isso é toda a verdade? O que será que está sendo escondido? Qual que é a intenção? A consciência crítica. E gostaria de chamar a atenção para um aspecto que faz muitos anos que eu descobri isso desde o tempo do grupo de jovens. A consciência crítica, para nós, ela é um bom passo. Mas se a gente quiser uma consciência bem formada, como cristãos, a nossa consciência é crística. Ela é feita, ela é formada a partir da nossa escuta, da nossa intimidade, da nossa amizade com Jesus o Cristo. Bom, aí a gente poderia dizer, qual seria o risco que o profeta corre? Dele se vender, ele vender a palavra. Uma coisa, né, o profetismo era como que uma instituição, assim no povo judeu, no povo da Bíblia, mas também em outros povos tinham aqueles homens que falavam em nome da divindade, os profetas, os nabis, tal, né? Pois é um perigo que a pessoa venda a palavra, venda o seu discurso. Vou usar um exemplo. Há pessoas que têm como que um dom para vender coisas. E isso quer dizer, tem pessoas que têm facilidade técnica. Por exemplo, um vendedor de sapatos. Tudo bem, é a profissão dele, enfim, ele trabalha bem e ele sabe utilizar os recursos para isso. Às vezes um profeta, uma pessoa que fala em nome de Deus, ou pretensamente estaria falando em nome de Deus, ele pode estar falando em nome de ideologias, quaisquer que sejam. Então atenção, muita atenção, todos nós, batizados, batizadas, nós não podemos entrar nessa onda pura e simplesmente. E por fim,
para não correr muito mais do que os 10 minutos, 11 que a gente utiliza nos vídeos, a função régia, a função real. A nossa missão de reis, ou nós poderíamos dizer de pastores, porque a palavra rex, regis, a palavra rei, né, tem essa origem, ela tem uma raiz nas chamadas línguas indo-europeias, enfim, porque tem um tal de leg ali que tem o sentido de linha reta. É aquele que guia, aquele que direciona, aquele que orienta. O rei faz isso. Como que o pastor que conduz as ovelhas? Então é necessário que o rei tenha também no seu coração uma orientação, que ele próprio seja orientado, que a sua vontade, a sua compreensão, né, da forma de liderar seja feita, tudo isso tenha um modelo. E aí a gente percebe, é o modelo do próprio Deus, que é o rei, o pastor do seu povo. Aí a gente poderia, um canto, só para lembrar canto também, tem um que faz assim: para construir um mundo novo, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia, para caminhar na esperança. Quer dizer, o rei, o pastor é aquele que caminha na esperança, quer construir um mundo novo. Nada pior do que um rei, um pastor que não tem esperança ou não quer construir um mundo novo, quer só um mundo antigo. Enfim, tá bom, mas o que eu gostaria de chamar a atenção? Que há um risco, porque o rei, assim como o profeta, assim como o sacerdote, são intermediários, são sinais da presença de Deus. Então, serviço. Qual é o risco que esse intermediário corre? É ele se servir da sua função, do seu lugar. Ao invés dele se colocar a serviço, ele servir-se disso em benefício próprio ou de um pequeno grupo de que faz parte. Bom, eu vou deixar, como sempre, um material para o seu aprofundamento, alguns artigos, a parte do Catecismo da Igreja Católica, enfim, para que você aprofunde. Caminhe, meu irmão e minha irmã, como mergulhado, mergulhada na graça de Deus, como batizada que é. Vamos viver, vamos testemunhar a nossa missão de sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas, reis e rainhas. Fraterno abraço. Paz e bem.